Gostaria de compartilhar uma palavra então nessa noite, que está em 2 Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Quem quer chuva aí? Agora, quem precisa de chuva aí, que não aguenta mais sequidão, nariz trancado, lábios sangrando, quem que precisa de chuva aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Então vai chover, em nome de Jesus. Não sei, o pessoal não está muito animado para a chuva, né? Mas vai chover, em nome de Jesus. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: portanto, você, meu filho, cutuca a pessoa que está do seu lado aí, diga, você, meu filho, é você mesmo. Você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Fecha os seus olhos rapidinho. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua santa palavra nessa noite e clamamos que ela tenha o poder para, como diz a Tua palavra, separar dentro de nós alma e espírito juntas e medulas. Que o Senhor tenha liberdade para ministrar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, olha que interessante. Todos nós temos um anseio em deixar algo para alguém. Ou todos nós temos principalmente os pais e mães. Cadê os pais e mães aqui nessa noite? Glória a Deus. Todos nós temos um anseio para deixar algo para os que vêm depois de nós. E você que não é pai e mãe, com certeza tem assediado o filho dos outros para torcer para aquele seu time ruim. É certeza. Eu e a Jaque, nós não torcemos para time nenhum, e os meus filhos foram influenciados pelas professoras deles a torcer para o Flamengo. Vê se pode um negócio desse. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Todos nós temos e ansiamos em deixar algo para os outros. Às vezes é o seu time ruim, né? Meu time ruim, aquele time eu sofro, mas eu amo, né? Não ganha nada, mas eu sou fiel, eu não sei porquê, mas tudo bem. E quando você está passando assim, você fala, o Palmeiras jogou bem, né? Aí você vem e já dá um chute, não, mas o Flamengo é melhor, né? O Corinthians é melhor, né, Paulinho? Eu não sei, quem sabe você tenha outras coisas que você anseia deixar para as pessoas. História da família, né? A minha família, ela tem registrado desde 1400 e alguma coisa o nome das pessoas, de onde é que veio, para onde é que foi, onde é que morreu, e quem que é o descendente, e levantaram isso, porque para eles é muito importante. Eu não sei se o seu filho chega para você e pergunta, de onde é que a gente veio? Como é que era o nome do vovô? O nome da vovó? Onde é que vocês moravam? Como é que você conheceu a mamãe? E já é um problema, mas acontece. E essas histórias de família enriquecem, né? Porque é algo que a gente conta e passa, né? Para os outros, para os filhos, para os netos, para os sobrinhos, né? E a gente vai passando isso. Pensa que desastre que seria. A nona, né? Lá no sul fala nona, a vovó morreu e aquela receita de bolo morreu com ela não passou para ninguém. Aquela macarronada caseira que só ela fazia, você tentou várias vezes fazer. Aquele pão caseiro que você tentou fazer e sempre desandou, nunca deu certo. Mas a sua avó botava a mão e fazia, a sua tia fazia acontecer e a receita sumiu. Ninguém sabe fazer como ela fazia, não foi passado para frente. Meu pai já está com 72 anos de idade, e eu cresci escutando ele falar em alemão dentro de casa, com meu avô, pai da minha mãe. Minha mãe também não falava alemão, mas o sogro e o genro ficavam falando em alemão dentro de casa. E o Ian fica, papai, eu vou aprender alemão também, porque o vovô fala alemão. Eu falei, fala alemão. E pergunta se eu aprendi alemão. Meu pai falando alemão dentro de casa. Não aprendi. Essa vai passar e eu não aproveitei. Eu não sei se você tem uma história como essa. Eu acho que sim. Mas uma receita que você queria tanto e não tem como mais. Às vezes uma história que você é curioso para saber como é que foi que aconteceu e ninguém sabe mais como é que é.
Ou então é o seu time ruim mesmo, que você gosta de passar para os outros, não sei. Mas alguma coisa a gente anseia em passar para os outros. A nossa história, um pouquinho de nós, ou aquilo que é importante para nós. A grande verdade é que nós queremos passar para frente aquilo que é importante para nós. Nós temos um anseio em deixar algo para os próximos. É bem verdade que às vezes o que deixamos não são coisas boas. Né? Se olhamos, não vou nem falar de criação de filhos, eu não vou falar de maldições hereditárias, eu não vou falar disso, mas também é uma possibilidade de deixar mau exemplo, mau comportamento e até portas espirituais abertas naqueles que vêm depois de você. Mas é bem verdade que nós deixamos algo para os outros, ou ansiamos deixar algo para os próximos que vêm depois de nós. Algo que é importante para ti, que é importante para você, que é importante para mim. Aquilo que é importante para mim, eu vou sentar com os meus meninos e vou ensinar para eles, eu acho que é importante. Mas isso todo ser humano é assim. Se você olhar políticas em relação à ecologia, à biodiversidade, tantas outras coisas, tentando defender um pouquinho do dano que o ser humano criou, para deixar um pouquinho para as próximas gerações, que vêm depois da gente. Não sei se você teve a oportunidade, quem sabe você sempre foi criado na cidade, um cosmopolita, pode ser que você não conheça algum animal que já não exista mais. Mas com certeza o meu pai, sim. É aquele animal, quando eu era moleque, né, lá nos Pampas do Sul, não tem mais. Sumiu. Mas é claro que na literatura, nós sabemos que há animais que não existem, que existiram, mas não existem mais no nosso meio. E aí os seus filhos vão chegar para você e falar, e aqui eu vi uma foto de um animal, ele existe? Não, não existe, já passou a vez. Isso eles não vão conhecer. Isso eles não vão desfrutar. Mas a verdade é que muito da luta do homem e do esforço é exatamente tentar deixar para os outros, tentar deixar para os filhos um pouquinho do que é bom para nós. Aquilo que é interessante. Deixar para os outros aquilo que é importante para ti. O que é importante para ti? O que faz parte da sua vida? O que marcou você? Você tem alguma habilidade? Você tem algum talento? Você tem algo que enriqueceria outra pessoa? Que seria interessante para outra pessoa? A grande verdade é que o ser humano tem falado de inúmeras possibilidades. Tem falado de ir para o pré-sal, tirar petróleo, lá das profundezas do oceano, abaixo da camada de sal. Tem falado de mineração de asteroides. Tem falado de viagens espaciais e colonizar outros planetas. O ser humano está falando tudo isso, mas ninguém vai viver para sempre. A grande verdade é que, se faltar aqui, então a gente busca em outro lugar. E do jeito que está indo, vai faltar mesmo. É fato que vai. Então se procura às vezes da forma mais trabalhosa que seja mais onerosa que seja, mas tentar deixar um pouquinho do que a gente tem de bom para aqueles que vêm depois da gente. É interessante isso, é engraçado isso, porque eu venho de uma cultura, lá os meus pais são gaúchos, né? Então lá se preza muito pela cultura. Muito, que até eles têm o Centro de Tradições Gaúchas, o CTG, que é exatamente para estar ali fomentando a cultura sulista. Então eles se reúnem para não deixar a cultura, a tradição acabar. Então eles se vestem, né, da tradição, com a guaiaca, com a bombacha, com a camisa, com o lenço, com o chapéu. As irmãs se vestem com aqueles vestidos rodados, lindos, maravilhosos, e eles falam como gaúchos e comem cuca, né, com mumu, assam um costelão de 8 horas, comem salame da colônia. Você não vai conhecer o que é isso, mas eles sabem. Porque isso para eles é tão importante, que os filhos dos filhos precisam saber dessas coisas.
Eles precisam, meu pai é envolvido. Eu ligo para ele, onde é que você estava, pai? Eu estava amassando uma carne lá no CTG. E ele gosta, ele ama essas coisas. Porque para ele é passar a tradição para frente. É passar para os que vêm depois algo bom, que é bom para ele. Então ele quer que os outros desfrutem também. O que é bom para ti? O que você gosta? Qual talento e habilidade você tem? Você tem uma receita que só você sabe? Você tem uma habilidade que só você tem? Os meninos do louvor aqui tocam instrumento. Nós precisávamos ter mais esse coração de quem sabe se esforçar um pouquinho mais para deixar para os próximos, ou para essa geração mesmo, um pouquinho daquilo que a gente tem. Só que existe algo que é muito mais importante do que o macarrão da vovó, que o churrasco 12 horas, que a roupa que tu veste, que o alemão que o meu pai fala, ou a história dos seus pais, o lugar que você mora, não sei qual é a história, aquilo, né? Não sei, mas tem algo mais importante que tudo isso, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Esse tesouro deveria ser a coisa mais importante que nós deveríamos ter na nossa vida. E sim, você se esforçar para passar esse tesouro para a próxima geração, assim como você gostaria que alguém tivesse passado algo de bom para ti, seu pai, sua avó, seu tio, ou você tem um anseio de passar para outros algo que você gosta. O tesouro do Evangelho, esse sim deveria ser o nosso esforço, a parte mais cara, mais onerosa, a qual nós deveríamos nos dedicar mais em deixar algo rico e precioso, que não deveria faltar de maneira alguma para as próximas gerações. Mais precioso do que uma espécime de um animal, mais precioso do que uma tradição humana, mais precioso do que um macarrão, uma receita de bolo, mais precioso do que o seu time ruim, deveria ser Jesus Cristo. Então sim, se esforçar para passar isso para frente. Qual é o seu maior tesouro? Ah, pastor, eu faço um doce que só eu sei fazer. Glória a Deus. Mas o Evangelho de Jesus que está em ti é mais importante do que essa receita de doce que você sabe fazer. Esse sim, nós deveríamos nos debruçar nas mesas das nossas casas com os nossos filhos para ensiná-los, isso é importante. Esse sim vale você deixar uma ou duas noites da sua agenda livre para você pregar o Evangelho, pregar esse tesouro para outras pessoas, quem sabe os seus, ou numa célula, numa reunião familiar. Esse é o maior tesouro que nós temos, queridos. Não há outro. Não há outro tesouro mais precioso, não há outro tesouro mais precioso que habita em você e que habita em mim, que deveríamos nos esforçar para passar para frente, mais precioso do que mineração de asteroide, mais precioso do que perfuração no pré-sal, mais precioso do que qualquer outra coisa ou qualquer outra descoberta é o Evangelho de Jesus. Esse sim deveria ser o nosso esforço. Esse sim deveria ser o nosso engajamento. Isso nós não deveríamos deixar morrer. É interessante a gente pensar, e assustador também, que a apostasia está a uma geração de distância de nós. Esse tesouro ele pode ser perdido em uma geração de distância. É só você esconder ele só para ti. Se você esconder esse tesouro só para ti, a próxima geração vai crescer sem conhecer esse tesouro. A próxima geração vai crescer sem conhecer a pessoa mais importante que já pisou nessa terra. E numa geração de distância, nós vemos uma Europa avivada, missionária, cair num humanismo liberal. Nós vemos países se entregando ao comunismo. A uma geração de distância, nós vemos igrejas sendo fechadas e sendo transformadas em boates. A uma geração de distância, nós vemos homens e mulheres de Deus que eram cheios de Deus,
dispersos, frios e sozinhos. Há uma geração de distância, uma igreja que era cheia do poder de Deus, pode se transformar em qualquer outra coisa, menos uma igreja. Há uma geração de distância, isso entristece ou atemoriza o meu coração, porque traz uma responsabilidade um pouco maior para mim e para você. Aí você pode pensar, eu não vou estar aqui. Assim como Ezequias, que importa que nos meus dias tenha paz e prosperidade, o resto que se lasque. Que foi o que aconteceu com a vinda de Manassés depois. Às vezes a gente pensa, eu estou avivado, eu estou numa igreja boa, eu estou num ambiente bom, aqui tem uns irmãos que são servos, todo mundo se dedica, uma liderança que se esforça em ser saudável, uma igreja que se esforça e tal, mas em uma geração, tudo isso pode mudar. Em uma geração. Daqui uns dias, os jovens que estão aqui no nosso meio, hoje jovens, pulando no meio dos inconformados, daqui uns dias, virão outras pessoas por essa porta e vão falar assim, uai, quem é Raíssa? Ah, é a avó do Enzo e da Valentina. Ah, tá bom. Quem é pastor Torres? Ah, um pastor muito antigo que veio para cá e começou um trabalho. Ah, legal. Quem foi fulano? Pois é. E isso é rápido. O nosso nome vira história. O seu nome vai virar história. Quem sabe para os próximos inconformados, para os próximos grupos de casais, para os próximos, que eu espero que tenha próximos mesmo, os nossos nomes estejam na parede, mas nós não estaremos mais aqui. Nós temos a oportunidade de passar esse tesouro para os que estão vindo depois. E esse é o maior tesouro que nós temos. Esse é o maior tesouro que você tem. E a gente pensa, né? É importante, mas depois eu faço. Depois eu faço, depois eu me envolvo. É importante, pastor, eu sei que é importante, mas deixa eu lá enterrar meu pai, depois eu venho. Ah, eu comprei um terreno, estou lá testando os boi e tal, depois eu mexo com isso. É só depois. Mas se é para depois, não é tão importante. Se depois eu vejo, então não é tão importante assim. Nós precisamos entender que se você possui esse tesouro do Evangelho, o nome de Jesus, ele é a coisa mais preciosa que você deveria ter. O resto é anexo. O resto é secundário. E o apóstolo Paulo então orienta Timóteo, no texto que nós lemos aqui. Timóteo, é importante você entender e compreender duas coisas. E ele fala a primeira: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala para Timóteo é para você: se fortifique. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: se fortifique. Porque eu estou aqui, mas está bom, está jóia, é agradável, eu não me preparo para o Evangelho. É um tipo de um negócio assim, eu estava lá na célula, falaram de Jesus, eu me emocionei, entendi o Evangelho, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas está bom, é só isso. Olha só, quando você volta a alguns versículos, não é capítulo, é versículos anterior ao que a gente leu. No versículo 15 do capítulo 1, o texto diz assim: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, você sabe o tamanho da responsabilidade que você tem? Você sabe o tamanho do tesouro que está nas tuas mãos? Se prepara, cara. Porque tem gente que não se prepara e desiste. Tem gente que não entendeu que está levando o Evangelho um dia após o outro,
E um dia pode se tornar como Fígelo e Hermógenes, mas a gente não pensa que pode ser a gente. Esses caras, eles estão para toda a eternidade registrados na Bíblia como pessoas que desistiram. Você conhece alguém que estava até agorinha, ombreado conosco na igreja, na liderança, ou então em qualquer outro ministério, e agora não está mais? Você conhece alguém que estava firme com Jesus, mas não se fortaleceu, e hoje não está mais? A gente pensa que pode acontecer conosco, com os outros, mas nunca com a gente. É o tipo de coisa que a gente não se prepara. O evangelho aconteceu, uma bênção, Deus me abençoou, conheci Jesus, minha vida mudou, pastor. Você não sabe de onde é que eu vim, eu me converti de verdade. Tá, mas você está se fortalecendo em Cristo Jesus? Você está se preparando? Só que o apóstolo Paulo não puxa só a orelha de Fígelo e Hermógenes. Ele continua dizendo: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Opa, aqui tem um cara que agarrou no chifre do boi e não abandonou. Você tem dois que abandonou, tem um que ficou firme. O que Paulo está falando para Timóteo? Se fortifique, porque tem gente que começa e não termina, desiste no meio do caminho. Se fortifique, Timóteo, porque tem dois caboclos aqui, eu só vou chutar de longe o tal do Fígelo e do Hermógenes, que começaram bem, mas não deram conta de terminar. Não seja você, Timóteo, um desses caras. Timóteo, isso é sério. Não brinca com isso, Timóteo. Mas a gente brinca de ser crente. A gente não pensa que eu posso ser o terceiro da lista, junto com o Fígelo e com o Hermógenes. A gente não pensa isso. Mas, queridos, a gente se prepara para tudo. Tem gente que se prepara para casar. Quem está se preparando para casar aqui, em nome de Jesus? O solteiro, não tem nenhum solteiro que quer casar aqui. Porque antigamente, se eu falasse isso, o solteiro estava tudo pulando. O pastor. A gente se prepara para casar. Faz enxoval, faz consórcio entre amigos para pagar a decoração, a aliança e a filmagem. A gente se prepara para ter um bebê. A gente se prepara para o mercado de trabalho. Você estuda, entra numa faculdade, faz uma pós, faz uma especialização, estuda. Pastor, eu sou empresário. Você estuda para entender o seu negócio, você estuda para compreender o mercado que você está, você estuda, não tem jeito. O empresário que quer ser bem sucedido, ele precisa estudar o nicho que ele está. Nós nos preparamos profissionalmente. A profissão que você tem, você estudou, você se preparou, anos, e ainda está estudando às vezes. Pastor, eu sou manicure, você teve que aprender, se preparar, e vai ter que avançar, senão você vai estagnar. Nós nos preparamos para muitas coisas. Você se prepara para uma viagem que você vai fazer. Quem sabe tem viagens mais longas que você se prepara há um ano. Já comprou passagem, já está olhando hotel, já está pagando no cartão de crédito, já está olhando, já está preparando antecipadamente para essa viagem. Nós nos preparamos para muitas coisas, mesmo menos para ser crente. Porque às vezes a tribulação vem, o medo vem, a dor vem, o sofrimento vem, porque ser crente não nos inibe dessas coisas, não tira isso de nós. Nós vamos passar por isso, podemos passar por isso. Mas porque não estamos preparados, fortificados, desistimos. A primeira coisa que Paulo diz para Timóteo é: Timóteo, você tem que cuidar de você, cara. Não brinca com isso. Não brinca de ser crente. O diabo não deixa de ser diabo. E esse mundo sempre vai ser injusto até a volta de Jesus. Não espere melhoras deste mundo. O que nós, como cristãos, fazemos é tentar arrebanhar, e no nome de Jesus, a pregar o evangelho para o máximo que a gente conseguir. Mas esse mundo não muda até a volta de Jesus.
Se nós não nos prepararmos para isso, existe uma grande possibilidade de nós entrar na lista depois de Fígelo e Hermógenes. Pessoas que começaram, mas desistiram. Ele está falando, Timóteo, isso é muito sério. Isso você não pode brincar. Levar a vida cristã de qualquer jeito, de qualquer forma, é um risco muito grande. Levar a vida cristã na brincadeira é algo terrível. E ele diz, você conhece as Sagradas Letras. Você sabe quem pregou o Evangelho para você. Você não pode brincar com isso. O Evangelho é coisa séria. O Evangelho é algo que a gente não pode simplesmente ir vivendo. Recentemente eu encontrei um amigo meu, uns 15 anos atrás. Fazia uns 15 anos que eu não via ele. E quando eu vi ele, eu falei, me decepcionei, é óbvio. O cara não mudou nada. 15 anos se passam, não sei se você já teve essa experiência. Toda vez que eu vou para a minha terra, lá no Mato Grosso, que eu encontro os meus amigos de infância, eu me decepciono. Porque naquela época eu tinha 14, 15, 20 e poucos anos, hoje nós temos 40 e muitos anos. E as pessoas não mudaram. Os mesmos pecados, os mesmos vícios, as mesmas crises, o mesmo linguajar, os mesmos palavrões, as mesmas coisas. Não muda. Não há mudança. É importante que você se fortaleça em Cristo, porque é fato que quando nós viemos a Cristo, ainda tinham problemas para resolver, feridas emocionais, problemas com os pais. Tínhamos que passar por um sol da vida e ser liberto, tirar os carrapichos, avançar em maturidade, avançar em crescimento, se envolver com liderança e sermos irmãos mais velhos na casa do Senhor, maduros e responsáveis. Mas dói quando passa 15 anos e a gente não vê isso. Porque o apóstolo Paulo fala para Timóteo, você tem que levar isso a sério. Primeira coisa que você tem que se preocupar é contigo. É com você mesmo. Timóteo, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está? Como é que está? Você está crescendo? Se você fazer uma análise aí, você está avançando? Você está amadurecendo? Quanto tempo de crente você tem? Perfeito nós não somos, nem eu. Mas eu não cometo os mesmos pecados de quando eu me converti. E com certeza você. Se nós não entendermos que devemos nos fortalecer na graça que há em Cristo Jesus, é bem possível que ou nós não venhamos a crescer, e vamos ficar uns eternos bebês espirituais da igreja, ou vamos entrar na lista depois de Fígelo e Hermógenes. Vão começar e não vai terminar, vai desistir no meio do caminho. O que Paulo está dizendo é, Timóteo, fica firme. Mas para ficar firme, você precisa se preparar para os vendavais da vida. Fala sério, você virou crente, você já tem um tempo de crente, você tem um tempo de cristianismo. Você nunca passou por uma decepção, por uma tribulação, por um vento. Todos nós passamos. E por que nós passamos? Porque tudo isso é pedagógico. Porque Deus não quer que você fique do jeito que você está eternamente. Deus quer que você cresça. Dói no coração ver pessoas que falam, não, está um tempo no Evangelho e fala, não, eu divorcio a hora que eu quero. Ah, não, assistir esse tipo de filme na internet, eu preciso para, me animar. Ou o que eu faço ou deixo de fazer, Deus não está preocupado com isso. Nós precisamos crescer, queridos. E para crescer no Evangelho, precisamos nos fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Só que nós pensamos que tá bom, pastor, então eu vou ser o melhor crente possível. Eu vou ser aquele crente exemplar, mas só eu. Aí o apóstolo Paulo vai para o segundo versículo.
E ele diz: é as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Primeiro você se prepara, primeiro você se fortalece, primeiro você amadurece, cresce, avança e vai ensinando outros, Timóteo, porque não pode ficar só em você. Aí você entende qual a riqueza que você recebeu? Qual a maior riqueza que você recebeu? Qual é a maior riqueza da sua vida? Será que vai passar aos 20, 30, 40, 50, não sei, sei lá? E tudo vai ficar como está? A palavra de Paulo para Timóteo também é para mim e para você. Se fortaleça em Cristo Jesus e passe isso para frente. Se fortaleça em Cristo Jesus, na graça que há em Cristo Jesus, e passe isso para frente. Essa é exatamente o que nós precisamos fazer. Anunciar Jesus Cristo, anunciar o poder do Evangelho, anunciar a beleza de Jesus. Existe um tesouro para nós, mas queridos, nós estamos vivendo um Evangelho, vivendo uma igreja, não estou falando a nossa igreja de Cristo Noroeste, mas em termos gerais, uma igreja centrada em si mesmo. Nós temos uma visão individualizada da fé. A visão individualizada da fé é que é só para mim. O que Deus tem para mim. E nós pedimos: Deus, nós oramos: Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual que é o meu chamado? Eu quero a minha bênção. Mas esquecemos que o Evangelho vai além de mim. O Evangelho vai além de você. Queridos, Jesus não morreu só por mim, Ele morreu por você também. Então dizer que Jesus, Ele morreu por mim é muito individualista. Porque Jesus não morreu por mim, eu não estou falando heresia aqui. Jesus morreu por um povo. Quem é povo de Deus aqui? Está vendo o tanto de mão que levantou? É claro que eu, mais você, mais o irmão que levantou a mão, claro, é óbvio. Mas Jesus não morreu por mim. Jesus morreu por um povo. E é para levantar um povo. O povo dele, porque ele é rei. Se fosse só eu, Jesus era rei de quem? Só de mim. Mas Apocalipse diz que quando o cordeiro se levanta, a multidão se levanta junto. Que quando o cavaleiro se levanta, uma multidão levanta junto. Então Jesus morreu por um povo, é para ter um povo. Aí buga a nossa mente. Mas pastor, eu achava que eu era o chicletinho de Jesus. Mas essa visão individualizada da fé é que nos impede de entender que a fé tem que ir além de mim, que a fé tem que ir além de você. Porque eu estou salvo, tá bom. Eu vou amadurecer e me fortificar na fé, na graça de Jesus, tá bom, tá tudo certo. Não, calma aí, não é só isso. Queridos, é por causa de um povo que Jesus morreu. É por causa da igreja que Jesus morreu e ressuscitou. Porque se eu falar que é só para mim, aí eu vou sentar no meu berço esplêndido lá em casa, boto uma rede lá na área, vou pegar uma Coca Zero geladinha, jogar um gelo dentro e está tudo certo. Está tudo certo. Porque Jesus morreu por mim. Mas eu esqueço que não é só por mim. Ele morreu por muito mais gente. Ele morreu por um povo. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, é como povo, é como família de Cristo que nós celebramos a ceia. É como um povo. Nós celebramos a ceia como um povo juntos.
Porque senão tu fica na tua casa. Tu adora em casa sozinho, tu fecha o olho sozinho, é só você e Deus, fica em casa sozinho. Não, nós viemos para o culto para adorar juntos. Porque se eu fosse só eu e Deus, eu ficava em casa. Estamos reunidos por causa que somos um povo. Quem é povo de Deus? Viemos para celebrar a ceia do Senhor juntos como povo. Nós contribuímos para edificar um reino para um povo, para um rei e um povo. Um reino tem súditos, é um povo. Nós nos movemos como ministérios porque somos um povo. A nossa visão do Evangelho tem que mudar. Você foi chamado por Jesus, sim. Tem algo de Jesus para você? Claro que tem. Mas é para edificar um povo para Ele. É por causa do povo dEle que você existe. É por causa do povo dEle que Ele te dá dons. É por causa do povo dEle que Ele te dá talentos. É por causa do povo dEle que Ele quer abençoar você, que Ele quer abençoar a sua vida. Por causa do povo dEle, não é por causa de você, só. É por causa do povo dEle. E quando eu entendo que eu estou aqui nessa noite com o microfone na mão, não por causa de mim, mas porque tem o povo dEle diante de mim, aí a responsabilidade muda. E tem um pedaço do povo dEle na sua célula. E tem um pedaço do povo dEle nas salinhas do Kids ali. E tem um pedaço do povo dEle em cada aula do ProRed. Que tem um pedaço do povo dEle. A quem você serve? Para que você tem dons e talentos, habilidades? Por causa do povo dEle. É por causa do povo dEle que Ele te salvou. É por causa do povo dEle que Deus te levantou. É por causa do povo dEle que você está aqui nessa noite. É por causa do povo dEle. E o tema dessa palavra seria Jesus primeiro. É Jesus primeiro, não eu primeiro. Porque se é Jesus primeiro, então é Ele primeiro. Jesus, o reino e eu. Mas se Jesus morreu para me salvar, então não é o reino primeiro, é eu primeiro. Jesus morreu por um povo. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus morreu por um povo. Jesus morreu por um povo. Agora, se eu guardo estas palavras que você ouviu só para você, homens fiéis não vão ouvir essas palavras. A minha falha em me preparar, em me fortalecer, em eu amadurecer na graça de Jesus e avançar na graça de Jesus, ela vai impactar diretamente os que vêm depois de mim. Ela vai impactar a vida de outras pessoas. Você não se fortalece só para você, você se fortalece por causa de outros. Porque se você guarda essas palavras, ele está falando, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie, entregue, conte para homens fiéis. Passa para frente. Mas a minha negligência em me fortalecer em Cristo Jesus vai impactar outras pessoas que vêm depois de mim. Porque eu vivo um cristianismo água com sal, outras pessoas vão sofrer depois. Porque eu estou no meu conforto, outras pessoas não terão conforto depois. Entregue, confie isso. O chamado de Jesus para mim e para você é: se fortaleça e anuncie a outros. Se fortaleça e passe essa mensagem para outros. Se fortaleça para você mesmo, não ficar no meio do caminho. Se fortaleça para você não entrar na lista de Fígilo e Hermógenes, mas para que você seja companheiro de Onesíforo, aqueles que foram até o final, sem desistir. Se fortaleça para que você possa anunciar para outros, e esses outros passarem essa mensagem para outros, e para outros, e para outros. E daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui, ou grande parte de nós não vai estar aqui, mas a mensagem de Jesus vai continuar sendo pregada. E outros ouvirão, e outros ouvirão,
e outros ouvirão. E essa mensagem vai ecoar na vida de outros até que Jesus venha. Nós não podemos parar. O inimigo tenta impedir você de passar essa mensagem para frente. E você pensa que o seu trabalho é evangelístico somente. Pastor, mas eu não sou evangelista, não consigo falar. Passe para homens fiéis. Discipulado, liderança, serviço. Avance com a mensagem do Evangelho. E nesse processo nós vamos avançando. Porque não é sobre mim, é sobre um povo. Não é sobre a minha pessoa. Quem sabe daqui a 100 anos já tem a gente morando em Marte. Quem sabe daqui já estão se movimentando para isso, eu não sei. Quem sabe daqui a 100 anos já tem gente morando em outro planeta. Mas se tiver gente morando em outro planeta, que também tem alguém morando naquele planeta falando de Jesus, até que ele venha. Enquanto nós vamos nos preparando, outras pessoas vão aprendendo a falar. E nós, como povo de Deus, continuaremos cantando as canções de Sião. Continuaremos adorando o nome dele, continuaremos escrevendo novas canções. Essas canções que quebram a nossa casca e vai até os nossos ossos. Você precisa adorar ao Senhor, nós precisamos cantar sobre Jesus, nós precisamos louvar o nome dele, nós precisamos adorá-lo, nós precisamos. E nós iremos, o tempo que for, continuar cantando sobre Jesus até que ele venha. E nesse tempo nós vamos continuar contando uns aos outros sobre as histórias de Jesus. Contando para as nossas crianças, lá na salinha, que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas tia, de novo essa historinha, de novo, porque eu vou contar essa historinha até que ele venha. E enquanto isso, nós ouviremos mensagem após mensagem, pregação após pregação minha, do pastor Toso e qualquer outro pregador. E cada mensagem vinha como cinzel e marreta, como britadeira às vezes, para mexer no nosso coração, para quebrar as arestas, para tirar o entulho, para nos moldar mais, para nos fazer mais parecidos com Jesus. E mensagem após mensagem, até que ele venha, nós continuaremos pregando. Até que ele venha, nós iremos levantar inúmeros lugares de adoração. Em outros povos, em Moçambique, no México, em Portugal, no meio dos Yanomami, eu não sei, mas onde tiver uma língua, onde tiver um outro povo, nós levantaremos um lugar a qual o nome do Senhor seja adorado. E centenas de pessoas, e centenas de povos, línguas e dialetos, grupos numerosos como as estrelas do céu, nós continuaremos pregando o nome dele, em grupo ou sozinho, no culto ou na célula, não sei, orando, chorando, rindo, se abraçando, às vezes se afastando. Mas até que ele venha, nós continuaremos orando e adorando o nome dele. Até que ele venha, nós continuaremos falando uns para os outros das promessas de Jesus. Até que ele venha, eu vou falar das promessas de Jesus para a sua vida. E até que ele venha, você também deveria lembrar o seu colega da direita, da esquerda, que há promessas de Jesus para ele. E quando alguém estiver cansado, abatido ou frustrado, nós, até que ele venha, iremos lembrar das promessas de Jesus. E até que ele venha, nós contaremos às nossas crianças. Seremos amigos uns dos outros, amigos de tempo ruim e amigos de tempo bom. Seremos amigos, irmãos e companheiros, até que ele venha, um ombreando o outro no caminho, até que ele venha. Até que ele venha, molharemos com água aqueles que nascem do meio de nós e aqueles que se ajuntam a nós. Até que ele venha, nós continuaremos batizando aqueles que se achegam a Cristo Jesus, até que ele venha. Até que ele venha,
geração após geração, domingo após domingo, nós beberemos do suco da uva e comeremos do pão, até que Ele venha. Até que Ele venha, nós anunciaremos o nome dEle e traremos à memória tudo o que Ele fez por nós, independente se for até mês que vem ou até daqui a 100 anos. Até que Ele venha, nós iremos nos esforçar. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 5:9: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Queridos, nós somos um povo. Jesus morreu para levantar um povo. E esse povo, até que Ele venha, anunciará a sua bondade. E esse povo, que é eu e você, proclamaremos a bondade do Senhor. Iremos anunciar o Evangelho a toda criatura. Iremos batizar os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que Ele venha. Iremos ensinar todas as coisas, como eu vos tenho dito, até que Ele venha. Iremos de célula em célula, de discipulado em discipulado, de canção em canção, de pregação a pregação, de reunião a reunião, proclamando Jesus, até que Ele venha. Você precisa encontrar o seu lugar nisso. Você precisa se encontrar no meio desse povo, porque Jesus tem algo para você. Você é povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui? Então fique de pé onde você está. O que Paulo disse para Timóteo não é só para Timóteo. E ele diz para mim e para você nessa noite: se fortifique. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: se fortifique. Se fortifique em Cristo Jesus. Mas também depois ele diz: e anuncia a homens fiéis. Diga, anuncia a homens fiéis. Diga para a pessoa que está do seu lado, agora do outro lado: anuncie Jesus a homens fiéis. A mensagem do Evangelho é para mim, mas é para quem vem depois de mim. Jesus é para mim, mas é para quem vem depois de mim também. E o dia que eu faltar e for para a glória, e você for promovido às casas celestiais, que fique alguém aqui, continuando pregando o nome de Jesus, até que Ele venha. Sábado nós temos festa das crianças. Se acha que o Evangelho não vai ser pregado, você está enganado. Tem festa, tem balão, tem comida, tem pintura de rosto, tem diversão à vontade, mas o nome de Jesus vai ser pregado. Dia 25 tem Zadok. Um dia de campo, de chácara, para piscina, jogar bola, brincar à vontade. Mas você acha que o nome de Jesus não vai ser pregado? Até que Ele venha. E a mensagem para você é: continue pregando o Evangelho até que Ele venha, em tempo e fora de tempo. Pregue o nome de Jesus a quem você conhece e quem você não conhece. Não deixe o inimigo te enganar dizendo que você é incapaz. Não deixe o maligno colocar na sua cabeça que isso não é para você. O Evangelho é um presente dado para mim, nas minhas mãos e nas suas mãos. E nós precisamos passar isso adiante. Nós precisamos passar isso para frente. Levante suas mãos aos céus, querido. Eu quero que essa canção seja uma oração para você. Eu quero que nessa noite você se coloque à disposição de Jesus. Tem muita gente precisando conhecer Jesus. Tem muita gente precisando receber esse tesouro que você já recebeu. Tem muita gente clamando pelo nome dEle. E você conhece Jesus. Você sabe quem Jesus é. Você conhece o poder dEle. Você sabe o que Ele pode fazer. Não se cale. Não se cale. Não se cale. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós colocamos o nosso coração à Tua disposição. A nossa vida te pertence, Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor.
E até que Ele venha, até que o Senhor venha, nós iremos proclamar o nome do Senhor.